Impressionismo. O movimento conhecido como impressionismo marcou a primeira revolução artística total desde a Renascença. Nascido na França nos anos de 1860, na sua forma mais pura, só durou até 1886. Apesar disso, determinou o curso da maior parte da arte que se seguiu. O impressionismo se separou radicalmente da tradição, rejeitando a perspectiva, a composição equilibrada, as figuras idealizadas e o chiaro escuro da Renascença. Em vez disso, os impressionistas representavam sensações visuais imediatas através da cor e da luz. Seu objetivo principal era apresentar uma impressão, ou as percepções sensoriais iniciais registradas por um artista num breve vislumbre. Eles usaram como base a observação de Leonardo de que o rosto e a roupa de uma pessoa parecem verdes quando ela caminha por um campo ensolarado. A cor, segundo descobriram, não é uma característica intrínseca, permanente de um objeto, mas muda constantemente de acordo com os efeitos da luz, do reflexo ou do clima sobre a superfície do objeto. Para cumprir o desafio de retratar essas qualidades voláteis da luz, eles criaram uma pincelada distinta, curta, cortada. Aqueles pontos vivamente coloridos formavam um mosaico de borrões irregulares que vibravam de energia como o pulso da vida no brilho da luz sobre a água. De perto, os borrões de cor pura dos impressionistas, lado a lado, tinham a aparência ininteligível, provocando nos críticos a acusação de que disparavam tinta na tela com uma pistola. A uma distância, porém, o olho fundia listas separadas de azul e amarelo, por exemplo, em verde, fazendo com que cada matiz parecesse mais intenso do que se tivesse sido misturado na paleta. Até mesmo as sombras que pintavam não eram cinzas ou pretas, a ausência de cor que detestavam, mas compostas de muitas cores. O movimento impressionista surgiu em torno de 1862, quando Renoir, Monet, Basile e Sisley eram estudantes no mesmo ateliê parisiense. Excepcionalmente unidos devido ao seu interesse comum em pintar a natureza ao ar livre. Eles faziam excursões juntos para pintar com os artistas de Barbizon. Quando um professor pediu que pintassem a partir de modelos antigos, os jovens rebeldes deixaram o trabalho no curso formal. "Vamos sair daqui", disse Monet. "É um lugar insalubre." Aclamaram Manet como seu ídolo, não pelo estilo, mas por sua independência. Rejeitados pelos guardiões do oficialismo em 1874, os impressionistas decidiram mostrar seu trabalho como grupo, a primeira de 8 exposições cooperativas. Esse trabalho diferia drasticamente da norma, em abordagem e técnica. Pintar do início ao fim, ao ar livre, era o modus operandi, o método usual de fazer esboço a céu aberto. Depois, terminar cuidadosamente uma obra no ateliê era, para eles, heresia. O uso que faziam de luz e cor, em vez da forma meticulosamente desenhada com um princípio orientador, também era considerado chocante. O novo trabalho não tinha conteúdo narrativo discernível, não refazia a história, mas em vez disso retratava uma fatia da vida contemporânea ou uma fotografia instantânea da natureza. E como parecia descuidada a versão impressionista da natureza. Tinha-se como parâmetro que as paisagens deviam ser artificialmente arrumadas à la Claudel, com montes e lagos harmoniosamente equilibrados. A composição, para os impressionistas, parecia não existir.
tão carregado ficava um lado da tela com figuras cortadas pela moldura do quadro. A obra era considerada tão sediciosa que fizeram um quadrinho mostrando uma mulher grávida impedida de entrar na exposição impressionista, para que sua exposição àquela imundície não prejudicasse a criança na barriga. Um jornal contava solenemente como um homem, levado à loucura pelas pinturas, saiu mordendo inocentes ali presentes. Os críticos de arte foram ainda mais cruéis. Um afirmou que em Nu ao Sol, de Renoir, a carne da modelo aparentava estar podre. Chamaram os borrões escuros de Monet de lambidas e decretaram que sua técnica era descuidada. Só nos anos de 1880, os pintores impressionistas foram aceitos e aclamados. Depois do impressionismo, a pintura nunca mais seria a mesma. Os pintores do século XX ou expandiram sua prática ou reagiram contra ela. Desafiando a convenção, esses rebeldes estabeleceram o direito do artista de experimentar com um estilo pessoal. Acima de tudo, permitiram que a luz da natureza e a vida moderna brilhasse através das sombrias tradições seculares. O primeiro impressionismo datou entre 1862 a 1886, e o elenco original era composto por Manet, Monet, Renoir, Degas, Pissarro, Sisley, Morisot, Cassatt. Os temas eram paisagens ao ar livre, beira de mar, ruas e cafés parisienses. O propósito: retratar sensações visuais imediatas de uma cena. Manet, pioneiro do moderno, é muitas vezes chamado de pai da arte moderna. Marte relutante da vanguarda, nada querendo além do reconhecimento oficial que lhe foi negado. Manet é de difícil classificação. Embora pintasse ao lado de Renoir e Monet, que o consideravam líder, nunca fez exposições junto com os impressionistas. Com treinamento clássico, se via na tradição dos grandes mestres, cujos motivos muitas vezes tomava emprestado. No entanto, os críticos censuravam seu trabalho, rotulando-o de piada virtual, ferida vergonhosa, aberta. O que enfurecia o público e transformava Manet num herói aos olhos dos jovens rebeldes era a sua tradução da grande tradição em termos modernos. Manet desmascarou a mitologia idealizada e retratou candidamente a vida moderna. Ele também eliminou o verniz sutil e polidez detalhada da técnica acadêmica. Sua pincelada, semelhante a esboço, dava às suas pinturas uma aparência incompleta, fazendo as imagens parecerem planas e duras. A história da arte atribui a Manet o lançamento da revolução de mancha de cor. Com essa nova técnica, Manet sugeria a forma através de amplas áreas planas, ou manchas de cor, quase como se conscientemente se recusasse a competir com o realismo da câmera. Ele se recusava a simular a tridimensionalidade através de modelagem de formas com linhas ou gradações de cor. Suas imagens, à semelhança de stencils, eram propositalmente rasas e simplificadas. Em lugar de meios tons para sugerir volume, ele usava tons claros, completamente contrastantes com os escuros. Essa mudança radical na técnica forçou as pessoas a olhar de uma maneira nova a superfície da pintura. Desde o Renascimento, os artistas viam a pintura emoldurada como uma janela através da qual se olhava, para se ver uma cena pintada recuada na distância. Com sua modelagem e a perspectiva mínimas, Manet insistia que as pessoas olhassem para a própria superfície da pintura, um plano chato, coberto com formas pintadas. Déjeuner sur l'herbe, ou Almoço sobre a Relva, é a pintura que estigmatizou Manet como um perigo para a moralidade pública. Exibida no Salon des Refusés em 1863, uma exposição
de telas rejeitadas pelo salão oficial. Desjanay ofendia tanto no plano moral como no estético, retratando uma mulher nua e dois homens vestidos fazendo piquenique. Foi considerada indecente, porque Manet não idealizou o nu. O olhar contemporâneo, direto da mulher, e o fato de ela não se parecer com uma divindade pagã escandalizou os espectadores, para quem a nudez era aceitável apenas se disfarçada com adornos clássicos. Na verdade, a pintura de Manet tinha base sólida na tradição renascentista, tanto em Concert Champêtre de Giorgione, quanto numa gravura inspirada num desenho de Rafael. A obra também atualizava a tradicional pintura de fête galante, em que aristocratas decorativos vagabundeiam por parques nebulosos. Além disso, Manet usou elementos tradicionais como o agrupamento triangular de figuras, o arranjo de natureza morta no primeiro plano à esquerda, a figura do tipo deusa tomando banho ao fundo e perspectiva recuada para dar ilusão de profundidade. Ele tentou fazer o público ver o que o Baudelaire chamou de o lado épico da vida real, ou como somos grandiosos em nossas gravatas e botas engraxadas. Entretanto, pelo fato de ter colocado essas convenções em roupagem realista moderna, a obra despertou uma tempestade de hostilidades sem precedentes. 2 anos mais tarde, em 1865, a Olímpia de Manet causou um tumulto ainda maior. Multidões se amontoavam mantidas à distância por guardas, bobas diante do que foi chamado de primeiro nu moderno, uma cortesã confrontando francamente o espectador. Também esse trabalho tinha precedente, com Manet usando como modelo a Vênus de Urbino de Tiziano, mas, desta vez, substituiu a deusa por uma prostituta. O romancista Zola exaltou Manet por sua modernidade, chamando-o de filho do século. Para a maioria conservadora, porém, a apresentação casual de um ser humano real despido era simplesmente vulgar. Os artistas acadêmicos aclamados pelas exposições que faziam no salão anual frequentemente retratavam nus, mas apenas como divindades clássicas. Sua técnica também diferia do estilo semelhante a esboço de Manet. Na época, os pintores cobravam por hora. Quanto mais meticulosamente trabalhavam numa pintura, introduzindo infinitos detalhes e um acabamento altamente cuidadoso, maior era o preço de venda. Embora Manet trabalhasse arduamente em suas pinturas, muitas vezes tornando a pintá-las até ficar satisfeito, era desprezado como reles incompetente por seus atalhos, pois aplicava tinta com amplas pinceladas. Manet, estilo tardio. Nos anos de 1870, a pincelada de Manet se tornou ainda mais livre e solta, à medida que ele começou a acompanhar Monet e Renoir em excursões de pintura ao longo do rio Sena. Sua obra se tornou inseparável do impressionismo. A obra-prima tardia de Manet, Bar em folhas Berger, mostra como ele absorveu completamente os princípios impressionistas. Expressou como absorveu Matisse, somente o que lhe tocava imediatamente os sentidos. Muito mais importante que o Bar Cabaret ou a garçonete, o tema da pintura são as impressões sensoriais transmitidas via cor. Manet era excelente em dar forma vital, visual, a boulevards e cafés da Paris contemporânea. Foi o único entre os impressionistas que enfrentou as sublevações políticas de sua época. Quando as massas famintas se rebelaram, outros impressionistas fugiram para o campo para pintar flores, mas Manet correu para a cena para registrar o drama da luta de classes. Ele nunca fechou os olhos à realidade, nem comprometeu sua visão altamente original. Libertando sua obra da convenção artística, ganhou este comentário de Renoir: Manet foi toda uma nova era da pintura. Salão. O que foi esse salão onipotente que ditou o estilo da pintura francesa por 200 anos? Estabelecido em 1667 pela Academia Francesa,
O salão foi uma mostra anual de arte designada segundo a sala, ou salão, no Louvre, em que aconteceu pela primeira vez. O salão não era apenas a feira de arte com selo oficial, mas a única exposição pública de arte em Paris. Como tal, do júri emanava poder supremo na padronização do gosto. Como eram membros da arquiconservadora academia, os jurados rejeitavam as obras dos artistas inovadores e perpetuavam o predomínio da pintura histórica na arte francesa. Em 1863, os jurados rejeitaram 3.000 das 5.000 obras inscritas, chamando a obra não aceitável de grave perigo para a sociedade. O salão era, obviamente, hostil à arte corajosa. O protesto resultante disso chegou aos ouvidos do imperador Napoleão III, que ordenou que as obras rejeitadas fossem expostas num pavilhão, apelidado de Salão dos Refusés. Enormes multidões foram ver os trabalhos de artistas como Manet, Cézanne e Pissarro. A exposição foi um notável sucesso d'escândalo, devido principalmente ao Déjeuner sur l'Herbe, de Manet, nessa época. Os historiadores de arte situam o início da pintura moderna a partir desse ponto. Por volta dos anos de 1880, o prestígio do salão foi declinando, à medida que artistas como os impressionistas passaram a fazer as próprias exposições. Os negociantes de arte também começaram a desempenhar um papel mais importante ao expor arte de correntes não oficiais. Claude Monet disse uma vez que desejaria ter nascido cego e então conseguido a visão para que pudesse, sem preconceitos, pintar verdadeiramente o que via. Aconteceu de a revelação lhe ocorrer à idade de 18 anos, quando começou a pintar ao ar livre. De repente, um véu foi rasgado, disse ele. Meu destino de pintor se descortinou para mim. Monet começou como artista comercial e caricaturista, mas após vaguear pelo litoral da Normândia, pintando marinhas iluminadas pelo sol, tornou-se expoente do registro direto da natureza para transmitir as impressões imediatas de um momento dado. Depois de estudar paisagens de Constable e Turner em Londres, Monet participou da primeira exposição impressionista, em 1874, com impressão Nascer do Sol. Sua tela resumia o tema do novo movimento, dando-lhe o nome que passou a ter daí em diante. Por toda a metade do século seguinte, enquanto outros do grupo original desenvolviam suas próprias variações sobre o tema, Monet permaneceu fiel ao credo segundo o qual luz é cor. Sua dedicação teve seu preço. Como Renoir, durante os anos de 1860 e 70, Monet sofreu uma pobreza aterradora, trocando suas posses por tinta. Em 1869, um visitante relatou que Monet estava desesperado, completamente faminto, as asas cortadas. Só sobreviveu porque Renoir lhe trazia pão da própria mesa. Em 1875, ele implorou aos amigos assistência financeira, escrevendo a Zola: não temos um único centavo na casa, nada nem para manter a panela fervendo hoje. Monet suplicava a colecionadores que levassem as telas por qualquer preço e queimou 200 pinturas para não deixar que caíssem nas mãos dos credores. Em torno de 1886, as coisas mudaram. Com a primeira exposição dos impressionistas em Nova York, ficou estabelecido o sucesso de Monet, que pôde pagar pela construção de um ateliê especial para abrigar suas telas imensas. A devoção inabalável de Monet aos ideais impressionistas desencadeou dureza física bem como econômica. Estava tão obcecado em retratar acuradamente as condições fugídias da luz que o ar livre se tornou seu ateliê. Independentemente do tempo, ele arrastou 30 telas para o campo para registrar montes de feno, substituindo uma tela pela seguinte conforme a luz mudava. No inverno, plantou seu cavalete na neve e patinhou através de massas de gelo flutuantes, com botas de cano alto, esperando pacientemente pela inclinação certa de luz sobre o Sena. Uma vez, quando pintava na praia durante uma tempestade, foi levado por uma onda. Monet amava a água,
tendo uma vez comentado que queria ser enterrado numa boia, e pintava o mar frequentemente. Chegou a converter um barco de fundo chato, guarnecido de encaixes para prender suas telas, em ateliê flutuante, onde pintava pilhas de quadros da aurora até o entardecer. Um visitante lembrou: numa de suas papoulas, o efeito só durou 7 minutos, ou seja, até a luz do sol deixar determinada folha. Ele então pegou a tela seguinte e se pôs a trabalhar nela. O fervor que Monet dedicou por toda a vida à pintura ao ar livre surgiu ainda em 1866, quando ele pintou Mulheres no Jardim. Embora a tela tivesse mais de 2,40 metros de altura, ele estava determinado a pintá-la inteiramente do lado de fora, a céu aberto, e fez cavar uma vala para segurar sua base. Então fazia a pintura subir e descer com roldanas, conforme trabalhava nos diferentes níveis. Quando o pintor Courbet o visitou, ficou atônito com o fato de Monet deixar de lado o pincel e se recusar a pintar até mesmo as folhas do fundo, quando o sol sumia atrás de uma nuvem. A compulsão de Monet por pintar era tão extrema que ele descrevia a si próprio como um animal fazendo girar incessantemente uma pedra de moinho. Durante a vigília, junto ao leito de morte da primeira esposa, em vez de lamentar, não pôde evitar pintar, registrando os raios de luz azuis, cinzas e amarelos em seu rosto conforme a palidez da morte substituía o rubor da vida. Giverny. Quando Monet foi viver em Giverny, a 60 quilômetros de Paris, em 1883, o lugar quase nada tinha daquilo em que viria a se tornar. Uma tela viva que ele chamou de minha mais bela obra-prima. Inicialmente, ele plantou apenas algumas flores, para prover material de natureza morta para os dias de chuva. Em 1890, Monet começou a melhorar o jardim, plantando trepadeiras, salgueiros chorões e bambu, a fim de criar uma floresta virgem com botões de muitos matizes. Todo dia, um jardineiro tirava o mato e os insetos do lago e aparava os tufos de nenufar aquático para preservar o reflexo da superfície. Chegava a dar banho nos nenúfares diariamente para aumentar seu lustro, além de pintar e cuidar do jardim. Monet disse: não sirvo para nada. Um interesse alimentou o outro, até que depois de 1911, o jardim se tornou seu único tema. Monet, gradualmente, expandiu o tamanho do lago e a escala de suas pinturas, colocando telas de 1,80 m de altura e 4,20 metros de largura em trípticos. Quando a catarata borrou sua visão, os nenúfares aquáticos de Monet tornaram-se ainda mais confusos e finalmente indistintos da água e dos reflexos. Eles tinham inventado um novo tipo de pintura que prenunciava a abstração. A essência do motivo é o espelho d'água, cuja aparência se altera a cada momento, graças às manchas de céu que estão refletidas nele e que lhe dão luz e movimento, disse ele. Técnica. O estilo de Monet consistia em aplicar à tela pequenas pancadas de pigmento correspondentes às suas observações visuais imediatas. Em vez das gradações de tom convencionais, ele colocava pontos vibrantes de cores diferentes lado a lado, num efeito chamado mistura ótica. Essas cores quebradas se misturavam à distância. Para representar sombras, em vez de preto, Monet adicionava a cor complementar ou oposta ao tom do objeto que projetasse a sombra. Nos anos de 1880, Monet mudou seu modo de manipular o pigmento. Em vez de muitas manchas de tinta, alongou suas pinceladas, transformando-as em passadas rápidas e sinuosas de cor. Nas centenas de nenúfares aquáticos que pintou em 1900 a 1926, Monet eliminou linhas e contornos até a forma e a linha quase desaparecerem em pinceladas entretecidas. As cores vibrantes se dissolviam umas nas outras, assim como as flores se misturavam na água e na folhagem. Nenhuma imagem é o foco central. A perspectiva cessa de existir e os reflexos e a realidade se misturam numa névoa confusa de cor rodopiante.
Nessas quase abstrações que antecipavam a arte do século XX, a tinta apenas, representando um momento da experiência da luz, tornou-se o tema de Monet. A visão para Monet era suprema. Ele pintou suas visões coloridas até a morte aos 86 anos. Monet é apenas um olho, disse Cézanne. Mas que olho! Série da Catedral. Nos anos 1890, Monet se fixou na ideia de pintar o mesmo tema sob diferentes condições de iluminação em estações diferentes, para mostrar suas séries de montes de feno, papoulas, nenúfares aquáticos e da Catedral de Rouen mostram como a luz e as condições do tempo definem forma e cor. Na sequência da Catedral, de mais de 30 telas, dependendo dos efeitos atmosféricos mutáveis registrados, da madrugada ao lusco-fusco, o edifício gótico de pedra praticamente se dissolve. À esquerda, a luz brilhante do dia. A catedral aparece embranquecida. À direita, a pedra que se projeta capta a luz amarela se apagando, com concavidades flamejantes cor de laranja e sombras complementares em azul. O negociante de arte. Sem dúvida, alguns negociantes empreendedores se deram bem exportando cargas de galê de arte ateniense para Roma durante o furor comprista de Nero. Mas a primeira evidência escrita da profissão de negociante de arte vem do historiador de arte renascentista Vasari. Ele descreveu como uma pintura de Madonna de Andrea del Sarto deu aos mercadores 4 vezes o tanto que tinham pago por ela. Ao ser revendida a Francis I da França, durante o século XVII, a Academia Real Francesa proibiu os pintores de vender o próprio trabalho, forçando-os a depender dos intermediários comerciais, e o negociante de arte se tornou indispensável. O ator chegou a morrer nos braços do seu marchand. No século XIX, os mercadores se tornaram patronos, quando negociantes parisienses visionários como Duranhou, Peretanguin e Ambrose Vollard compraram trabalhos de artistas que o salão tinha rejeitado, marginais como Monet, Renoir, Van Gogh, Gauguin, Cézanne e Pissarro. Em Nova York, nos anos 1940, Peggy Guggenheim provia um apoio semelhante a inovadores como Duchamp, Ernest e Pollock em sua galeria Art of the Century. O mais habilidoso marchand contemporâneo é Leo Castelli, que transformou o mundo da arte dos anos 60 quando promoveu artistas pop como Rauschenberg, Jones, Lichtenstein e Warhol, depois sendo pioneiro em artistas minimalistas e conceituais. Renoir, disse um escritor contemporâneo, talvez seja o único pintor que nunca produziu uma pintura triste. Pierre-Auguste Renoir acreditava que a pintura deveria ser uma coisa amigável, alegre e bonita. Sim, bonita. Já há coisas problemáticas o suficiente na vida sem se inventarem outras. Renoir chegou à beleza naturalmente, pois começou pintando flores em porcelana. Até mesmo durante os anos de luta em que era tão pobre, como disse Basile, quando costumava pegar tubos de tintas vazios e ainda conseguia exprimir alguma coisa de dentro deles. Renoir manteve seu jovial otimismo. Essa joie de vivre talvez faça dele o mais amado e acessível pintor que já viveu. Os temas de Renoir invariavelmente agradavam a massa. Mulheres bonitas, frequentemente nuas, flores, crianças bonitas, cenas ao ar livre, ensolaradas, cheias de gente e divertimento. Ele enraizou sua arte na experiência real, convencido, como disse, de que a vida era um feriado eterno. Le Moulin de la Galette, nome de um popular café ao ar livre, fervilha de alegria. Como Monet, que frequentemente pintava o mesmo tema, a seu lado, Renoir fragmentava a forma em manchas brilhantes de luz, aplicadas na forma de pinceladas curtas, de cores distintas. A ausência de contorno, a forma sugerida por ênfases
e a luz salpicada são outras características impressionistas, como eram sua recusa de usar preto. Não é uma cor, ele dizia, acreditando em que um preto fazia um buraco na tela. Pintava as sombras e os casacos de azul escuro. Cortando figuras na beirada da tela, ele tornava implícito que a cena se expandia para além da moldura e prendia o espectador. Seus retratados não parecem ter pousado, mas apanhados instantaneamente no fluxo da vida. O irmão de Renoir descreveu a pesquisa do pintor para o quadro como sendo mais que onerosa. Quando ele pintou o Moulin de la Galette, ficou 6 meses trabalhando na pintura, casado com todo aquele mundo que tanto o encantava. Para isso, ter modelos posando não seria bom o suficiente. Ao mergulhar naquele turbilhão da busca do prazer, conseguiu captar a agitação do momento com vivacidade estonteante. À medida que suas obras impressionistas alcançaram sucesso, porém, Renoir tornou-se descontente com o estilo, dizendo em 1881, fui o mais longe que o impressionismo poderia me levar. Ele rejeitou a falta de substância do método impressionista e procurou uma técnica mais organizada, estruturada. Depois de estudar os mestres do Renascimento, Renoir afastou-se de cenas contemporâneas e passou para temas universais, particularmente nus em poses clássicas. Os artistas do século XVIII, favoritos de Renoir, eram os pintores de mulheres bonitas, Boucher e Fragonard. Enquanto Fragonard se vangloriava de pintar com o traseiro, Renoir afirmava pintar com a virilidade. Homem voluptuoso, entusiasmado, Renoir se comprazia em retratar mulheres sensuais, rosadas, grandes, nuas, que descrevia em termos amorosos. Considero meu nu terminado quando sinto vontade de beijar seu traseiro. O vermelho quente é a cor predominante em suas pinturas de nus, pois ele procurava uma aproximação dos tons de pele saudável. Quero que o vermelho fale alto, ressoe como um sino. Se não sair assim, ponham mais vermelho, ou outras cores, até conseguir, explicou. Olhe uma mulher nua, ali estão miríades de minúsculas tinturas. Tenho de encontrar aquelas que farão com que a pele em minha tela viva se mexa. Renoir queria expressar mais que apenas vitalidade e fertilidade, porém, com seus nus mãe terra. Dava uma atenção nova ao desenho e fazia os contornos das formas de maneira distinta. A sua manière aigre, estilo aguçado, fazia as mulheres nuas pousarem em arranjos ondeados, de acordo com os protótipos clássicos, como as Vênus, as ninfas, e eliminava os detalhes de fundo, criando um sentido de grandeza intemporal. Gosto mais da pintura quando ela parece eterna, sem fazer alarde disso, disse ele. Uma eternidade diária, revelada na esquina, uma menina criada para um instante enquanto esfrega uma panela e se torna Juno no Olimpo. Depois de 1903, Renoir, sofrendo de artrite grave, foi viver na Riviera. Confinado a uma cadeira de rodas, as mãos paralisadas, pintava com um pincel amarrado ao pulso. Apesar do que seu marchand chamava de tortura, desse triste estado, Renoir demonstrava a mesma boa disposição e a mesma felicidade quando podia pintar. Infelizmente, a redução do controle artístico fica evidente nos últimos nus de Renoir, em que as mulheres bem nutridas, de bochechas coradas, estão inchadas, grosseiramente exageradas e intensamente coloridas. Mais importante que o pintor ter habilidade, Renoir achava era que a pessoa fosse capaz de ver que ele ama acariciar suas telas. Enquanto Paris queimava. Ironicamente, enquanto os impressionistas faziam agitação com suas telas otimistas, cheias de luz, Paris amargou um de seus momentos mais sombrios, mais desesperados. Em 1870 até 1871, durante a Guerra Franco-Prussiana, a França sofreu uma derrota humilhante atrás da outra. As tropas alemãs cercaram Paris, devastaram a cidade com um bombardeio e impediram a entrada de provisões. Os cidadãos
Apelaram para ratos e animais de zoológicos para comer e arrancaram as árvores dos parques com o fim de conseguir combustível. 36 mil pessoas morreram de fome. Embora Manet, Degas, Basile, que morreu lutando, e Renoir tenham servido ao exército, Renoir sem ver ação, Sisley, Písaro e Monet fugiram para a Inglaterra no intuito de escapar do recrutamento militar. O sangue que apareceu nas obras de Písaro deveu-se exclusivamente à transformação de seu ateliê em matadouro pelos prussianos, que usaram suas 1.500 telas pintadas como aventais enquanto matavam os porcos. Depois da vergonhosa derrota da França, os republicanos parisienses estabeleceram um governo de reforma, a Comuna, brutalmente reprimida pelas tropas francesas. Irrompeu a Guerra Civil. Durante essa feroz resistência, 30 mil foram executados. Enquanto isso, os impressionistas debandaram, exceto Manet, que produziu litografias protestando contra a supressão da Comuna. Nos refúgios rurais, eles pintavam paisagens deslumbrantes, alegremente esquecidos dos levantes cívicos, que consideravam uma intrusão inoportuna em suas atividades artísticas. Degas, o impressionista relutante. A arte não é um esporte, disse Edgar Degas, explicando por que ele detestava pintar ao ar livre. No entanto, apesar dessa diferença básica em relação aos impressionistas, ele era tido como um membro de carteirinha do grupo. Através da amizade, de seu compromisso para com os temas contemporâneos e de sua oposição à pintura acadêmica oficial. Diferente dos outros, Degas tinha interesse zero na pintura de paisagens e nenhuma preocupação em relação aos efeitos das mudanças atmosféricas e da luz. Seus temas foram limitados: pistas de corrida, circos, ópera, cenas de cafés, mulheres trabalhando, banhistas nuas e, principalmente, bailarinas, com treinamento completo em arte acadêmica. Degas tinha como ídolo Ingres, que lhe recomendara: desenhe linhas, homem jovem, muitas linhas de memória ou da natureza. É desse modo que você se tornará um bom pintor. A ênfase de Degas em desenho e composição lineares, bem como a profundidade tridimensional e os contornos firmes de seus quadros, o separavam dos impressionistas, assim como sua preferência pela luz artificial. Degas compartilhava com Monet, Manet e Renoir, entretanto, um interesse em cenas que pareciam não planejadas e espontâneas, como se captassem um vislumbre instantâneo do mundo. Para Degas, essa aparência casual era cuidadosamente elaborada. Nenhuma arte foi menos espontânea que a minha, disse ele. O quadro é uma obra artificial fora da natureza. Existe a mesma premeditação que a execução de um crime. Na barra, a especialidade de Degas foi a figura humana no momento de interrupção de um movimento. Suas centenas de pinturas, desenhos e pastéis de bailarinas mostram sua compulsão por retratar momentos de ação casuais. As poses não convencionais pegam as dançarinas desprevenidas enquanto se coçam, bocejam ou ajeitam as sapatilhas. Esse efeito de fotografia sem pose deriva do interesse de Degas pela fotografia, que congela a figura em movimentos desavisados. Suas composições excêntricas refletem a influência das gravuras japonesas que situam as figuras informalmente fora do centro. Às vezes cortadas pela margem da moldura, Degas representou dançarinas no palco ou ensaiando, em ângulos oblíquos, com a iluminação frequentemente se originando de baixo, como que da ribalta. Tipicamente amontoa figuras de um lado, com grandes áreas vazias de espaço do chão à mostra. Em Prima Ballerina, o palco é visto de cima, como se o espectador estivesse num camarote mais no alto. A composição deslocada do centro e o chão com inclinação íngreme são características dos desenhos audazes e inesperados de Degas. Uma impressão terrível. Conhecido como aquele terrível Monsieur Degas, o cáustico pintor se opunha a qualquer reforma social
e não gostava de crianças, flores e cachorros. Há o amor e há o trabalho, ele dizia. Mas nós só temos um coração, e o coração de Degas pertencia a seu trabalho. Ele é incapaz de amar uma mulher, disse Mary Cassatt, amiga do solteiro misógino. Nascido numa família afluente de banqueiros, o sarcástico, o frio Degas era mais intelectual e conservador que os outros impressionistas. Embora fizesse exposições com eles e se misturasse a eles nos cafés para discutir arte, rompeu com Pícero e Cassat nos anos de 1890 por causa do caso Dreyfus, quando o militar judeu foi falsamente acusado de espionagem. O antissemitismo de Degas o colocou em posição estranha junto aos outros artistas que apoiavam Dreyfus. Em 1908, quase cego, Drego parou de pintar e se tornou um amargo recluso. Quando eu morrer, dizia, vão ver como trabalhei duro. No bar, o copo de absinto de Degas mostra uma sobrecarga semelhante das figuras de um lado, equilibrada através do zigue-zague em diagonal de mesas vazias, as que chamam o leitor para o quadro. Embora a pintura tenha a qualidade abrupta, realista de uma fotografia e apresente a vida contemporânea sem enfeites, o efeito foi trabalhosamente elaborado. Degas se recusava a embelezar sua personagem, apresentada com honestidade brutal, sentada diante de um copo de bebida. A arte não pode ser feita com a intenção de agradar, dizia ele. Os nus. Depois de 1886, Degas se concentrou em figuras de mulheres no banho, vistas, dizia ele, como se através do buraco da fechadura, o que denotava a ausência de pose nas obras. Como no caso das bailarinas e das pessoas nos cafés, ele não idealizava as figuras. Mostra-as destituídas de seus ares e afetações, reduzidas ao nível de animais que se limpam. Ele disse, essa inovação retratar mulheres nuas inconscientes de estarem sendo observadas, empenhadas em atos estritamente utilitários como secar-se com a toalha ou pentear o cabelo, pela primeira vez dá à nudez no quadro uma função prática. Para evitar poses estereotipadas, Degas dirigia seus modelos, pedindo que se movimentassem livremente pelo seu ateliê. Mais tarde, ele fabricava uma pose de memória para transmitir uma atitude privada, mas completamente natural. É muito bom copiar o que você vê, mas é melhor desenhar somente aquilo que você ainda vê na sua memória, disse. Então você só reproduz aquilo que o impressionou, ou seja, o essencial. Surpreendentemente, para alguém que retratou o nu com tanta intimidade, seus quadros não emitem calor sensual. Quando lhe perguntaram por que suas mulheres eram feias, Degas respondeu, as mulheres, de um modo geral, são feias. Pastéis, um pioneiro. À medida que a visão começou a lhe faltar, nos anos de 1870, Degas mudou de óleo para pastel, um pigmento em pó na forma de bastão. Como diz, os pastéis lhe permitiam desenhar e colorir ao mesmo tempo, e ele desenvolveu um estilo altamente original, dando nova força ao meio. Degas foi o primeiro a expor pastéis como obras acabadas ao invés de esboços, além de único pintor a produzir grande conjunto de obra importante nesse meio. Conforme os óleos enfraqueciam, as cores de Degas se intensificaram e ele simplificou as composições. Nos últimos pastéis, afrouxou a forma de manipular os pigmentos, fazendo-os explodir em riscos livres, vigorosos, em cores vivas, colocadas juntas para provocar o impacto de ambas. Ele fazia contornos decisivos nas formas, preenchendo-as com manchas de cor pura. Como sempre, os quadros de nus parecem apresentar um arranjo casual, tendo sido, entretanto, a estrutura subjacente, composta com firmeza e audácia. Escultura, a arte de homem cego. Assim, Degas chamava a escultura. Quase cego, ele dependia do toque para moldar figurinos de cera de dançarinas e cavalos, que foram copiados em bronze após a sua morte. Renoir as considerava superiores às esculturas de Rodin em seu senso de movimento. Sempre a primeira preocupação de Degas.
Elenco de apoio. Além dos 4 artistas impressionistas principais, outros pintores notáveis que trabalharam nesse estilo foram Cassatt, Morisot e Pissarro. Embora detestasse admitir que uma mulher pudesse desenhar tão bem, quando viu pela primeira vez o trabalho de Mary Cassatt, Degas disse: "Existe uma pessoa que sente como eu." Logo depois, eles se tornaram amigos de toda a vida, e Cassatt começou a expor junto com os impressionistas. "Eu já tinha identificado quem eram meus verdadeiros mestres. Admirava Manet, Courbet e Degas", disse ela. "Eu odiava a arte convencional. Comecei a viver." Cassatt também odiava as convenções sociais que proibiam as mulheres de seguir uma profissão. Nascida numa família rica da Pensilvânia, ela deixou os Estados Unidos o mais cedo que pôde para estudar arte na Europa, instalando-se afinal em Paris. "Estou tão louca para começar a trabalhar que meus dedos coçam", disse ela. Isso, porém, não era tão simples para as mulheres vitorianas. Como não lhes era permitido ficar a sós com um homem que não fosse de suas relações, os únicos modelos masculinos de Cassatt eram seu pai, seus irmãos e Degas. Ela destruiu essa tela. Sua marca registrada são imagens de mães retratadas com os filhos. Inspiradas nas gravuras japonesas, Cassatt adudou em óleo, pastéis e gravuras suas imagens planas de cores vivas e desenhos nítidos. Desenhista de talento, como Degas, ela fazia os contornos de suas figuras de maneira ondeada e precisa, compondo desenhos de equilíbrio elaborado. De um modo geral, suas figuras dominam o espaço do quadro, ocupando a superfície, mas estão cercadas de espaço de uma forma expressiva, pois Cassatt explorava o poder visual do espaço entre objetos. Ela usava a paleta impressionista de tons vívidos, tinturas pálidas, luz dourada e sombras tingidas de cor. Nos seus quadros de mães e filhos, ícones modernos da maternidade, como os de Picasso e Henri Moore, as figuras gesticulam de maneira realista, em poses protetoras com os rostos unidos, tocam, acariciam, abraçam. Muito consciente das restrições impostas às mulheres, Cassatt não só tornou-se socialista, como deu seu apoio ao sufrágio feminino. "Afinal, viva a França", disse ela, "as mulheres aqui não precisam lutar pelo reconhecimento se fizerem um trabalho sério." Como observou Gauguin, Mary Cassatt tem encanto, mas também tem força. Beth Morisot, bisneta de Fragonard, era tanto inteligente como independente. Cedo rejeitou seu sufocante mestre de pintura para ir pintar ao ar livre com Corot. Enquanto copiava um Rubens no Louvre, conheceu Manet, que veio a se tornar a principal influência em sua obra. Ela, por sua vez, o convenceu a experimentar a pintura ao ar livre, com cores mais vivas. Como não era permitido às mulheres participar de aulas com modelos ao vivo, Morisot pintava cenas domésticas e mulheres e crianças. Seu marido, o irmão mais novo de Manet, Eugène, foi o único homem que ela pintou. No entanto, foi tratada como igual em relação aos outros impressionistas, ao receber a sua cota de desaprovação na primeira exposição deles. "Lunática", os críticos a chamavam, acrescentando: "Ela consegue transmitir uma certa graça feminina, apesar dos ataques de delírio." Morisot sorria. Em 1875, suas obras alcançaram prêmios maiores que as dos colegas homens. Como eles, Morisot não usava contornos, somente toques de cor para indicar forma e volume, mas seu estilo era ainda mais livre que dos outros impressionistas. Suas pinceladas vigorosas voavam através da tela em todas as direções. Ela também compartilhava a meta impressionista de retratar a experiência visual pessoal. Suas pinturas eram fortemente autobiográficas, muitas vezes tendo como modelo a filha Julie. Ela vivia sua pintura, como disse o poeta Paul Valery, e pintava a sua vida.
Camille Pissarro era a figura paternal e o pacificador do grupo impressionista. Doce anarquista, botou artistas como Cézanne e Gauguin debaixo das suas asas. Não defina com muita exatidão o contorno das coisas, recomendava ele. São as pinceladas do valor e da cor certos que devem produzir o desenho. Pissarro era excelente na reprodução exata de cenas externas com cores vivas e pinceladas muito remendadas. É preciso ser humilde diante da natureza, dizia ele. Além de paisagens rurais, é conhecido pelas animadas cenas de ruas parisienses, como se vistas de uma janela do segundo andar, cheias de gente e carruagens, feitas em pontos de cor. Em 1890 até 1892, Pissarro flertou brevemente com o pontilhismo de Seurat e Signac, fazendo cuidadosos arranjos de pequenos pontos de cor para transmitir forma. Professor paciente, Pissarro instruiu Cézanne no controle da forma através da cor e das pinceladas diagonais. Humilde e colossal foi como Cézanne chamou seu mentor. A evolução do impressionismo, o pontilhismo. Em 1886, realizou-se a última exposição coletiva do grupo de artistas impressionistas. Dessa exposição, participaram dois pintores que dariam uma nova tendência ao movimento, Georges Seurat e Paul Signac. Basicamente, o trabalho desses dois artistas aprofundou as pesquisas que os impressionistas realizaram quanto à percepção óptica. Seurat, principalmente, acabou reduzindo as pinceladas a um sistema de pontos uniformes, que no seu conjunto dão ao observador a percepção de uma cena. Essa técnica foi chamada de pontilhismo e divisionismo, porque as figuras na tela são representadas em minúsculos fragmentos ou pontos, cabendo ao observador percebê-las como um todo plenamente organizado. Dentro dessa tendência, os quadros mais famosos de Seurat são Tarde de Domingo na Ilha de Grande Jaté, O Circo, e de Signac, Margens do Rio e Veleiros do Porto. Mais avanços nas artes gráficas. Onde paramos, os artistas da Renascença estavam usando gravuras em madeira e outros materiais para produzir múltiplos trabalhos. Desde então, outras técnicas tornaram possível a reprodução da obra de um artista. Gravura à ponta seca é um desenho arranhado numa placa de cobre com uma agulha de aço fina, que permite suaves efeitos atmosféricos. Na hora de gravar, as perfurações sobre a placa são imersas em banho ácido, de modo que somente as linhas aparecem no impresso. Litografia. Na litografia, o artista desenha por sobre uma chapa de pedra calcária com um crayon oleoso. Aplica-se água que adere à superfície não oleosa da pedra. E depois se passa tinta oleosa com um rolo, a qual só adere às partes onde não há água. Uma folha de papel é então aplicada à pedra para então reproduzir a imagem. Silk Screen. A mais nova arte gráfica é a técnica de silk screen ou serigrafia, desenvolvida nos Estados Unidos principalmente por Andy Warhol. Ele prendeu um stencil a uma tela de seda esticada sobre uma moldura. Depois forçou a tinta através do stencil com um rodo de borracha. A imagem produzida era chapada, sem gradações, parecendo comercial e mecânica, efeito que Warhol desejava obter. Gravuras japonesas em madeira. Nos anos de 1860, as gravuras coloridas japonesas em madeira, conhecidas como gravuras ukiyo-e, foram pela primeira vez importadas para a França, onde tiveram grande influência. Distante da tradição europeia de pintura, ukiyo significa mundo flutuante. Referia-se ao bairro dos bordéis das cidades japonesas, onde todas as classes sociais se misturaram na ronda da busca do prazer em teatros, restaurantes e bordéis.
Os vislumbres informais da vida contemporânea das gravuras reforçaram a preferência dos impressionistas por temas modernos. Artistas como Degas, Manet, Cassatt, Whistler e Gauguin também se apropriaram de técnicas japonesas. A primeira arte não ocidental que teve impacto maior na Europa. Eles imitaram as imagens chapadas, vivamente coloridas e de contorno rígido e os padrões lineares expressivos, muitas vezes contrastantes. Os impressionistas tomaram emprestado dessas gravuras o ponto de vista em comum, frequentemente alto, em que a cena é vista de cima para baixo. Não há perspectiva a partir de um ponto único e a composição é deslocada do centro. As figuras se projetam da moldura do quadro, como se recortadas ao acaso, e linhas oblíquas conduzem o olho para dentro. Principais características do impressionismo. A pintura deve registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento, pois as cores da natureza se modificam constantemente, dependendo da incidência da luz do sol. As figuras não devem ter contornos nítidos, pois a linha é uma abstração do ser humano para representar as imagens. As sombras devem ser luminosas e coloridas, tal como é a impressão visual que nos causam, e não escuras ou pretas, como os pintores costumavam representá-las no passado. Os contrastes de luz e sombra devem ser obtidos de acordo com a lei das cores complementares. Assim, um amarelo próximo a um violeta produz uma impressão de luz e de sombra muito mais real do que o claro escuro tão valorizado pelos pintores barrocos. As cores e as tonalidades não devem ser obtidas pela mistura das tintas na paleta do pintor. Pelo contrário, devem ser puras e dissociadas nos quadros em pequenas pinceladas. É o observador que, ao admirar a pintura, combina as várias cores, obtendo o resultado final. A mistura deixa, portanto, de ser técnica para ser ótica.